Boa noite a todos. Boa noite. Muito legal, em nome de Deus, declara aberta essa sessão. Convidando a todos a ficarem em pé para a adoração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloca a ata da última reunião e a única discussão. Coloca a ata da última reunião em votação. Se for em contrário, se manifeste. Se for favorável, permaneça como está. Está aprovado a ata. Passamos agora para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Ofício 96. Venho através do presente, perante vossas senhorias e nobres vereadores, encaminhar em relatório circunstanciado da Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Sabaldi, a Plessave, em face aos serviços prestados à coletividade no ano de 2022. Sem mais para o momento, e ciente de sua prestigiosa atenção, aproveito a oportunidade para reafirmar meu protesto de estima e consideração, Moisés Soares Ribeiro, prefeito municipal. Ofício 95. Vem através deste, e considerando a indicação 07 da senhora vereadora Alessandra Valério, encaminhar documento elaborado pela Coordenadoria da Mulher Municipal em fase de atividades relacionadas à promoção do empreendedorismo e apoio à mulher. Para o gabinete, resposta à indicação 07. Considerando que no dia 23 de fevereiro de 2023 foi emitida a indicação acima mencionada pela Câmara Municipal, com o intuito de que houvesse dentro do mês de março do corrente ano atividades relacionadas à promoção do empreendedorismo e apoio à mulher, referenciando a Lei Municipal 690, vimos expor o que segue. Considerando que a Lei Municipal 676, a qual cria a Coordenadoria da Mulher de Políticas Públicas para Mulheres, aduz em seu artigo 2º. A Coordenadoria tem como finalidade assessorar, planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para mulheres do município, tendo por competência planejar, desenvolver e apoiar projetos de caráter preventivo, educativo e de capacitação profissional, visando combater as discriminações e superar a desigualdade entre homens e mulheres. Sendo assim, importa informar que tanto a Lei Municipal acima mencionada, quanto a Lei Municipal 676, pois já se completam, têm sido atualmente respeitadas, razão pela qual as primeiras negociações com setores de apoio, tais como o SENAC, estão se iniciando, com a finalidade de desenvolvimento de capacitações profissionais a mulheres, dando ensejo aos projetos e programas já desenhados pela Coordenadoria da Mulher, braço da Secretaria Municipal de Assistência Social. Diante do exposto, esclarece que se o setor, que no mês de março foram realizadas intensas atividades para esse setor, alusivas ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, trabalhando campanhas nas escolas municipais, bem como estadual e na comunidade, com a finalidade de que este setor seja conhecido por toda a comunidade de Sabaldi. Desta forma, não houve oportunidade neste momento de realização de atividades no quesito empreendedorismo, pois se respeita a ordem posta por negociações municipais. Dionísio Bortolo Júnior, secretário municipal de Assistência Social. Sem mais para o momento. Estamos agora para a segunda parte da reunião. Ordem do dia. Mensagem ao projeto de lei 026. O Executivo Municipal tem onde encaminhar e levar à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que cria funções gratificadas para desenvolver a coordenadoria da Unidade de Cadastramento junto ao INCRA, coordenação da Junta Militar e coordenação de posto de identidade municipal, objetivando dar continuidade ao processo de modernização e otimização de sua estrutura funcional. Propõe-se mais uma medida que visa compensar o déficit existente na legislação municipal em face de atividades regulamentadas neste projeto de lei. Assim, para os servidores integrantes do quadro de provimento efetivo, que serão os ocupantes naturais de tais funções, a medida representa um incentivo
para que assumam posições de coordenador da unidade de cadastramento junto ao INCRA e coordenador da junta militar e coordenador do posto de identificação municipal, arcando com as responsabilidades nelas inerentes. Diante exposto, conto a cordial atenção aos nobres pares na apreciação e aprovação do projeto de lei. Projeto de lei número 26. Cria funções gratificadas para desenvolver a coordenação da unidade de cadastramento junto ao INCRA, coordenação da junta militar e coordenação do posto de identificação municipal e da outras providências. Veja o projeto de lei 26, 2023, para estudo da análise das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Analisar o seu parecer, conforme a remessa do projeto entregue ao presidente da comissão para que convoque seus pares para a elaboração dos pareceres. Mensagem ao projeto 27. O Executivo Municipal tem honra de encaminhar a elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que dispõe sobre a proibição de consumo de bebidas alcoólicas e cigarros dentro de veículos públicos municipais. Este projeto de lei é importante para preservar o ambiente coletivo e respeito aos munícipes e servidores municipais como um todo. Diante do exposto, conto com a cordial atenção aos nobres para apreciação e aprovação do projeto de lei. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Projeto de lei número 27. Dispõe sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas e cigarros dentro de veículos públicos municipais e da outras providências. Veja o projeto de lei 27 de 2023 para estudo da análise das comissões de Justiça e Redação para exonerar seu parecer conforme a remessa do projeto, entregue ao presidente da comissão para que convoque seus pares e elaborar o parecer. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 29. Projeto de lei número 17. Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 52 de 2009, cria nova lei do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Coloco o projeto de lei 17 de 2023 em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto de lei 17 de 2023 em segunda e terceira votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto em segunda e terceira votação. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo número 30. Projeto de lei número 20. Dispõe sobre a alteração do inciso 5º do artigo 11 da Lei Municipal 22 de 94, que se refere à composição do Conselho Municipal de Assistência Social e revogação da Lei Municipal 169 de 2011. Coloco o projeto de lei 20 de 2023 em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto de lei 20 de 2023 em segunda e terceira votação. Os que forem contrários, se manifestem. Forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto em segunda e terceira votação. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 17. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 31. Projeto de lei 24 dispõe sobre normas gerais para execução indireta de serviços no âmbito do Poder Executivo do município de Sabaldia e da outras providências. Coloco o projeto de lei 24 de 2023 em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto de lei 24 de 2023 em segunda e terceira votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto em segunda e terceira votação. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 18. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 32 de 2023. Projeto de lei 25 dispõe sobre a extinção dos cargos em provimento efetivo de gari e serviços gerais à estrutura do plano de cargos e salários do município de Sabaldia.
Coloco o projeto de lei 25/2023 em segunda e terceira discussão. Você vai falar, presidente? A palavra ao vereador José. Primeiramente, agradecer a Deus por essa reunião que nos concede. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos da casa, amigos que nos visitam, sejam bem-vindos, e famílias que vão nos assistir. Então, já finalizando aí, só para deixar mais claro, geralmente até o vereador Guinaldo sempre faz comentário, né? A gente vai seguir os projetos, fica meio confuso, talvez quem vai assistir ou quem está presente, mas são projetos desde o 17 até o 25, já foram apreciados pelas comissões. Na verdade, se trata de segunda e terceira votação, que a gente finaliza hoje, então, sessão de uma extraordinária que vem encaminhando, né, senhor presidente? Que nós começamos na sessão passada, fizemos uma sessão na quinta-feira, para poder fazer uma votação, então finaliza hoje aí as demandas de alteração de algumas leis. Acredito que o prefeito agora, a partir de amanhã, já tem aí a autonomia de receber esse projeto de lei autorizado pela Câmara. Então a gente vai aguardar que todos esses projetos aí tenham andamento e seguimento durante o mandato. Não adianta nada a gente aprovar as leis e depois a lei não se torna vigorável aos munícipes, né? Então agradeço as comissões, a relatora, a secretária, tudo pelas opiniões, assim como foi lido aí o parecer pela secretária. Obrigado, senhor presidente. Discussão. Coloco o projeto de lei 25/2023 em segunda e terceira votação. Se forem contrários, se manifeste. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto em segunda e terceira votação. Requerimento 05. Viemos por meio deste requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que faça com urgência muro alto no CEMEI Miquelina Aparecida Gorzoni Manoeira. A solicitação se faz necessária devido a esse CEMEI estar sem proteção nenhuma, o que pode ocasionar a entrada de estranhos, até mesmo furtos, e trazendo risco às nossas crianças. Certo de contar com a vossa possível colaboração, antecipadamente agradecemos. Aparecido José Brito, Aguinaldo Luciano Valderrama, Leila Regina Pavese, José Aparecido de Souza, Israel Aparecido Jesus, Keliane Regar Luz, André Luiz da Silva, do Luiz Donizete de Mello e Alessandra Valério. Coloco o requerimento número 5/2023 em uma única discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra é ao Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores e vereadoras. Eu queria aqui agradecer muito à secretária também por ter feito esse requerimento, pedido que foi feito terça-feira nesta casa. E fico feliz quando todos nós entramos junto. E eu tenho a certeza que cria-se mais força. Isso aqui não é uma crítica, e sim uma necessidade. Eu vejo assim, senhor presidente, não vou fugir um pouco da pauta, eu tenho muita gratidão pelo que o prefeito atual fez de aumentar as salas de aula. Hoje está todo mundo ali bem instalado, né, das nossas aulas, que nós tínhamos o vereador José bastante pedido aí. Só não vou fugir muito da pauta aqui não, senhor presidente, mas eu queria que ele fizesse muro com urgência. Nós queríamos, né, todos nós aqui, para que evite, como aquele fundo lá está 100% sem nada, sem proteção nenhuma, né? E hoje, do jeito que está aí esses boatos, esses casos verídicos aí de armas em sala de aula, então tudo vai inibindo, né? Que talvez alguém possa entrar pelo fundo e às vezes ninguém vê. Então, contamos com todos nós, que todos nós aqui fizemos o requerimento junto, mas assim que chegar no mundo do senhor Moisés, eu tenho certeza que ele vai olhar com bons olhos e fazer esse serviço aí. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco o requerimento 5/2023 em uma única votação. Os que forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, que permaneçam como estão. Está aprovado o pré-projeto de lei. Requerimento 05. Mensagem 14 de 2023. A presente propositura visa estabelecer na cidade de Sabáudia o Centro de Referência e Atendimento Especializado às pessoas com síndromes, transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, administrado pelo Poder Público Municipal. A dificuldade de atendimento especializado a essas pessoas são crescentes em meio aos sistemas educacionais e de saúde pública, sendo verificada a necessidade de criação de um centro referencial. O desconhecimento geral da população sobre o tema ainda é muito grande,
e a falta de políticas públicas relacionadas a essa parte da população ainda é evidente. Assim, o pré-projeto encontra-se baseado na necessidade de atendimento inclusivo, especializado e humanizado. Cabe ressaltar que o TEA é estabelecido conforme o grau de deficiência, sendo muitas vezes difícil de ser identificado sem o conhecimento técnico. A situação da pandemia ocasionada pelo Covid-19 prejudicou diretamente as crianças e pessoas com TEA e TDAH, que, em razão das restrições impostas para a contenção de disseminação do vírus, acabaram por não poder dar continuidade aos seus tratamentos, que alguns foram suspensos e muitos extintos pelos entes que os promoviam. O TEA e o TDAH requerem um atendimento multidisciplinar para contornar os desafios impostos. Médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais têm um papel decisivo na melhora da qualidade de vida dessas pessoas, já que ainda não há cura. Com um volume cada vez maior de pessoas diagnosticadas com essas condições, melhorar e facilitar o acesso ao atendimento dessas e de outras especialidades é papel fundamental do poder público, desde o diagnóstico até acompanhamento desse público com serviços de referência. É sabido que a interação entre pessoas com deficiência contribui para uma evolução geral do quadro de resposta aos tratamentos, principalmente quando utilizados animais, como na terapia por cavalos, conhecido como ecoterapia. Assim, a presente propositura visa estabelecer uma nova política de apoio e atendimento à pessoa com deficiência na cidade de Sabaldi. Conto com a colaboração dos nobres pares dessa Casa de Leis para que este presente pré-projeto seja aprovado. Luiz Donizete de Mello, Israel Aparecido Jesus, Keliane de Aguiar Luz e Aguinaldo Luciano Valderrama. Pré-projeto de lei número 6 de 2023. Dispõe sobre a criação de um centro de referência e atendimento especializado às pessoas com síndromes, transtorno de espectro autista, o TEA, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, na cidade de Sabaldi, Paraná. Coloco o pré-projeto de lei 6 de 2023 em uma única discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Presidente, demais vereadores, pessoal de casa. Primeiro, quer dizer que é uma honra participar de um pré-projeto como esse. Com certeza vai se transformar em um projeto, porque o conhecimento que eu estou tendo agora, eu que fui presidente de associação dos deficientes, ou deficientes desde 1 ano de idade, e a gente passa a ter mais contato com esse pessoal. Eu acho que esse centro de referência vai ser muito bom. Hoje mesmo eu recebi na minha sala uma criança autista, a mãe marcou um horário especial para ser atendido. Foi 1 hora e 10 minutos para conseguir fazer uma RG que eu faço em 15 minutos. Precisei chamar a Tainara, dizer o nome dela aqui, para me ajudar. Ela entrava, eu saía, depois ela entrava, Então é muito difícil. Então, para mim, que sou portador de deficiência, que fui presidente da associação, eu estou tendo um conhecimento muito grande agora. Eu mesmo me conheci. Quando o projeto diz que as pessoas ainda, vereador Israel, não conhecem, é verdade, vereador. É verdade, as pessoas não conhecem. Eu mesmo não conheci. Então, eu acho que é um projeto muito válido, que vem de encontro. Além de ser esse pré-projeto, eu pessoalmente estarei falando, a partir do momento que for aprovado, falando com o prefeito pessoalmente, para que seja o mais rápido possível. Hoje eu vejo, tivemos uma palestra hoje, algumas pessoas falando, pessoas que se entendem mais até do que eu falando, né? A vereadora esteve lá com a gente, e eu estou aprendendo cada dia. Né? Então, acho que todos nós, nossas famílias, têm que aprender. E esse centro de referência vai ser muito bom. Seria essas as minhas palavras. Obrigado aos demais vereadores por ter dado a oportunidade da gente estar junto. E muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. As palavras, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar os vereadores, até que procurei o nome da vereadora Leila aqui. Que a vereadora Leila está sempre aí, né, nos projetos, defendendo essa causa e fazendo hoje o trabalho aqui na frente, muito bonito, né, junto com as assistentes sociais. E eu acho de grande importância, até inclusive, esse pré-projeto. Eu quero, através desse pré-projeto aqui, eu também quero agradecer a Carla e a psicóloga que vem fazendo praticamente esse centro, vem sendo atendido lá, né, na subsecretaria ali, porque essas crianças com autismo, com TDAH, passa por elas lá.
Então, elas estão fazendo esse trabalho, eu acredito que se fizer um centro, melhor ainda, né? Porque essas crianças são passadas por elas, tem alguns que passam alguns médicos da saúde e também na escola pai. Mas se tiver esse centro, vai ajudar muito, né? Por essas questões que vem aumentando muito, como a vereadora já explicou para nós aqui, vem aumentando muito, a gente vê, cada dia também que eu estou ali trabalhando na PAI, vejo o aumento do número dessas crianças e a gente vê como que é a diferença. Uma criança tem dificuldade de parar, outras, ela até senta no mesmo lugar, ninguém pode sentar naquele lugar, cada um tem a sua diferença, sabe? Mas é coisinha mínima. Tem um que gosta de pegar na mão, tem outros que gostam de abraçar, tem outros que não quer que rela. É uma questão que está em conhecimento de todo mundo, então hoje a atenção está voltada, né, a essa questão que é ampla, que eu vejo que é ampla, né? Alguns têm um déficit bem pequeno, outros têm um déficit maior, né? É uma questão que está sendo difícil até para os próprios profissionais, muita gente fazendo pós-graduação, se especializando em cima desse acontecimento para entender melhor o caso. Então eu acho um pré-projeto muito bom, gostaria de deixar meus parabéns e também o meu apoio aos novos vereadores. Obrigado. Continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Boa noite a todos, boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao vereador Israel, que me fez o convite para participar desse pré-projeto. Agradeço muito ele por isso, né, pela consideração de ter convidado a gente, né, e me coloco à disposição outros vereadores que quiserem fazer algum projeto e quiserem meu apoio, eu estou sempre aqui à disposição para fazer aí projetos junto com vocês também, tá bom? Então, assim, agradeço o Israel por isso, vereador Israel. A respeito desse centro de referência, a gente já sabe que existe, tá? A intenção do poder público de ter esse centro de referência, até porque a gente já tem uma boa equipe multidisciplinar que poderia estar atuando dentro desse centro. Então a gente já sabe que a gente tem o neuropediatra, até que foi uma conquista, né, com a participação da vereadora Leila, né? A gente sabe que está aí atuante também nessa questão do autismo. Então a gente sabe que a gente já tem esse profissional. E a gente, nesse pré-projeto, vocês terão acesso a ele, a gente pede aqui um psicólogo, né, especialista em terapia comportamental, que é aquele psicólogo que aplica o método ABA, porque não é qualquer psicólogo que consegue lidar com determinados, né, transtornos e síndromes. Então precisa ser um psicólogo especializado, né? E hoje a gente está vendo uma dificuldade também muito grande nessa parte de psicólogo no município para esse público. Por quê? Porque a gente tem as psicólogas do Cisvir atendendo, elas atendem por guias, tipo 12 guias, elas dão alta para o paciente. E a gente precisa de um profissional que fique no município, porque essas pessoas elas vão estar sempre precisando, elas não vão ter alta, elas não têm alta, né? É um cuidado continuado. Então a gente precisa de um profissional especializado, capacitado para trabalhar. Então esse centro de referência vem para quê? Para oferecer um serviço especializado, né, direcionado para esse público. É claro que todos, né, podem procurar os serviços médicos hospitalares que vão ter lá profissionais para atendê-los, né, porém, muitas vezes não vão ter o tato, não vão ter o conhecimento necessário para dar um atendimento completo como eles merecem e precisam. Então, por isso, o centro de referência, né, a gente já sabe que é uma vontade do poder público de existir, né? Então, assim, me faço muito lisonjeada pelo convite e peço o apoio aí de todos. Muito obrigada. Senhor presidente, eu peço a palavra. Olá, vereador Israel. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa amiga que nos visita. Esse pré-projeto surgiu a partir do momento que nós entramos nessa casa de lei, terça-feira passada, do pré-projeto sobre a discriminação. E a gente, em conversa com a vereadora Keliane, vereador Aguinaldo, vereador Luiz, nós resolvemos colocar nessa casa de lei esse pré-projeto para ter um local apropriado para estar atendendo com mais facilidade, até na parte da fiscalização. Que a gente vê que hoje a maioria das crianças são atendidas da mesma forma com os outros públicos.
Mas essa ideia surgiu em conversa com outros vereadores também, com a vereadora Lídia Apucarana, que me passou essa ideia, que eles também fizeram esse projeto de discriminação e eles, com a maioria da Câmara, com a aprovação do mesmo, acataram essa ideia de construir esse centro de referência. E hoje eles têm a Apucarana, uma cidade maior que Sabaldi, a vereadora Guinaldo, e eles conseguiram, em curto prazo, a execução. O prefeito já colocou em andamento, até tem um local apropriado para ele estar destinando essas crianças com essas finalidades. Então resolvemos trazer, é um pré-projeto, não é um projeto, esse é o prefeito Moisés que vai avaliar, mas resolvemos, em conversa com os novos vereadores, trazer para essa Casa de Lei esse pré-projeto. A vereadora Keliane escaneou algumas partes, quero parabenizar a vereadora também pelo empenho que ela achou melhor, né? Simplificou algumas necessidades também desse pré-projeto, para que quando chegar no Poder Público ele possa estar analisando, né, esse centro de referência com essas finalidades e mandar para essa Casa de Lei como um projeto para que possa estar agregando esse público que a gente vê que cada dia que passa está crescendo cada vez mais. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. Continua a discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Fala, vereadora Guinaldo. Primeiramente, aqui também queria agradecer ao vereador Israel, a vereadora Keliane, o vereador Luiz, por estar junto nesse projeto. E eu vejo esse projeto de suma importância. Como diz o vereador André, da senhora Leila, ela correu atrás de uns pré-projetos, de projeto, muito parecido quanto a esse, e teve êxito e merecido. E eu falo assim, como diz o vereador Luiz, quem tem alguém na família que tem um problema, o quanto que sabe o quanto que é bom, vereador André, ter um apoio desse, um centro de referência desse. Eu tenho toda a certeza que esse projeto, esse pré-projeto, vai se transformar em projeto, sim, Keliane, né? Como a vereadora Keliane também explicou e bem explicado, eu tenho certeza que o senhor Moisés também vai estar olhando com bons olhos desse pré-projeto, para que se crie um projeto, e quem tem a ganhar com isso são essas famílias que necessitam, que têm esses portadores. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco o pré-projeto de lei 6/2023 em única votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o pré-projeto de lei. Assuntos pessoais. Deixa a palavra livre a quem quiser fazer uso da mesma. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra, vereadora Guinaldo. Senhor presidente, eu queria pedir, com toda a educação aqui, respeito, se eu pudesse me retirar, que eu tenho um compromisso agora, se o senhor permitir. Sim. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos. A palavra continua livre. As palavras, senhor presidente. A palavra, vereador. Senhor presidente, nessa terceira parte, quero fazer um comentário aqui e até parabenizar o nosso prefeito, porque eu estava conversando ali com o gerente de esporte, Laércio, aí ele até me passou por escrito que vai acontecer a Copa da AMEPAR, iniciativa do Sérgio Onofre, que é o presidente da AMEPAR, só que um dos prefeitos que estão junto lá, assim, de principais, tem 16 municípios, se não estou enganado, acho que não chega a ser 16 municípios, do número de municípios participantes da AMEPAR, que entraram no campeonato. Aí eu até pedi para ele passar por escrito para mim, porque um dos prefeitos que foi incentivador para que acontecesse essa Copa da AMEPAR é o prefeito Moisés e o prefeito Samuel de Pitangueiras, né? E alguns prefeitos também que apoiaram, mas eu vi hoje como está importante aqui, a gente sempre incentivou, essa Câmara incentivou, né? A Prefeitura vem incentivando aí essa questão do esporte, né? Sempre aí conseguindo transporte para estar transportando para os jogos. E daí eu pedi para ele passar por escrito e até no final aqui, é até um convite, ele colocou todo o pessoal que vai participar aqui. Sabaldi já venceu um jogo em casa, o time que está participando é o Sussuí, aqui ele convidou 2 times, ele brigou por 2 vagas lá, foi o que ele me explicou, não tinha 2 vagas, mas como o município desistiu, apareceu 2 vagas, mas aí teve um time que não quis entrar, não sei porquê, ficou um time pelo Sussuí, acho que já tem mais de 20 atletas inscritos, pode ser até 30. Então, eu parabenizei o Laércio ali, e eu gostei da atitude, e esse campeonato vai ser custo zero.
Porque a AMEPAR, eles contrataram uma empresa para fazer todo o evento, vai ser custo zero para o município, para todos os municípios. O pessoal só tem que entrar com o time. E vai concorrer, vai ser o campeão, sendo o campeão carro 0 km, vice-campeão uma moto 0 e terceiro lugar vai ser troféu e medalha. A Copa está 16 equipes, né, que fazem parte da AMEPAR, que são elas: Sabaldi, Pitangueiras, Arapongas, Cambé, Londrina, Guaraci, Prado Ferreira, Florestópolis, 1º de Maio, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso e Miracel. E no jogo realizado agora no domingo, dia 23, a equipe que representa o município de Sabaldi na competição, que é o Sussuí, que eu já disse, fez um belíssimo jogo e contra o município de Bela Vista do Paraíso e venceu de 5-1. Então o nosso já começou a ser bem representado, nosso time aí. Próximo adversário de Sabaldi será a fortíssima equipe de Alvorada do Sul e o jogo será realizado lá em Alvorada do Sul. Com certeza vai precisar de um transporte para lá, né? Aí vai precisar do poder público só nessas questões, na verdade o custo zero para inscrição, tudo mais. E lembrando aos novos vereadores que no próximo domingo, dia 30 de abril, dar-se o início ao torneio do trabalhador, que eu pedi para ele já colocar aqui também, e o seu término será no dia 1º. Todos estão convidados para prestigiar Laércio de Jesus Guilherme, gerente de esporte. Quando ele já pediu também para me convidar para a Câmara, que eu acho que não deu tempo dele mandar ali com toda a correria dele, né, correndo lá para fazer todo aquele calçamento lá para fazer a pista em volta do campo, para ver se dá tempo de fazer até o campeonato. Não sei se vai dar, mas hoje a equipe estava pegando firme lá para ver se eu consegui fazer lá a calçada e plantar a grama lá, fica muito bom. Então eu gostaria de parabenizar, porque hoje em dia, conversando com o Laércio ali, como é difícil o incentivo, mas que mais tem incentivo aqui ainda é Sabaldi, Pitangueiras, né, alguns municípios bem poucos. De toda a AMEPAR, que o Laércio estava conversando lá, falou que poucos têm incentivo de levantar esse campeonato amador, de participar vários municípios. Então será um grande evento, um evento muito bacana, que o prefeito Sérgio Onofre, junto com esses prefeitos que eu citei, e por isso eu queria dar um parabéns, porque é muito bom, né? A gente já fez um projeto aqui, acompanhando com o vereador Israel, o projeto do incentivo ao esporte, e é muito bom isso aí. Acontece, desperta as pessoas. Você é uma parte, sim, vereador, eu tive até agonia de pouco, com o Laércio acompanhando, estava realmente mexendo ali no campo, até umas 6 horas, eu achei que não ia dar tempo. E eu estava com eles ali, eu recebi uma ligação do empresário, e se tem uma coisa que o vereador Israel sabe é pedir. O Laércio passou uma necessidade a respeito daquela quadra vereadora da Primavera, que ele tem um sonho de fazer um projeto ali de melhorias, de pintar aquela quadra, de não só ficar só no campo sintético, mas usar a quadra também. O empresário, o vereador, ele já nos ligou dizendo para o município fazer um ofício que ele vai estar doando toda a metragem da tela que vai ser usada lá na quadra. Então, quero deixar registrado aqui, por incentivo do Laércio, está falando do Laércio, eles nos incentivou de correr atrás e hoje vem a resposta de quase 700 metros de tela que será doado pelo empresário aqui no município de Sabaldi, para estar agregando e estar ajudando mais esse estado esportivo aqui do nosso município. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador, também que complementou aí as palavras. Então, deixar os parabéns para o gerente Laércio, que está correndo ali muitas das vezes sozinho, né? A secretária também está dando maior apoio. A gente vê que a secretária de Educação dá um apoio forte também no esporte. Na verdade, conversando com ele, até os troféus ali, as medalhas, ela vai, ajuda a escolher, vê como é que está pagando. É muito importante isso aí. Quando participa, porque muitos municípios não dão atenção para o esporte, principalmente quando o esporte está dentro da educação. Aí, dependendo do tipo de pessoa que está na frente da Secretaria de Educação, ele pensa mais na questão educacional, na questão de conteúdo das escolas, material que vai ser usado. E acaba deixando o esporte. Então, aqui, né, a gente fica feliz com o projeto, com tomada de decisão, com vontade de trabalhar. A gente fica muito feliz, né, que essas pessoas estão trabalhando desse jeito. Mais uma vez também, eu gostaria de também parabenizar o prefeito sobre esse projeto. Esse projeto foi um projeto que a gente estava conversando ali na secretaria, juntamente com os demais motoristas, na questão de bebida alcoólica. O 027 que deu entrada hoje,
bebida alcoólica, muita gente não respeita. O ônibus foi levar um certo jogo e o pessoal parou com o ônibus, compraram bebida alcoólica, não respeitaram o ônibus, deixaram o ônibus todo sujo. Até os motoristas indagou ao gerente de transporte que não iria mais final de semana para ficar com a família dele, para depois chegar ali na garagem, ter que fazer toda uma limpeza, porque não tem como, não tem lavador, não tem nada aberto. Fazer toda uma limpeza no ônibus para já puxar aluno na segunda-feira. Ninguém queria mais pegar, se fosse dessa forma. Aí foi uma ideia que juntou ali o gerente de transporte já bem rápido, encaminhou uma CI já com bastante detalhe do projeto aqui, não foi um pré-projeto, mas foi praticamente um todo ali, o gerente já rápido no gatilho, mandou para o prefeito, e o prefeito já mandou para essa casa de leis, que eu achei muito importante, porque teve uma vez que não deu tempo de limpar o ônibus. O ônibus foi na segunda-feira e as criançadas tudo curiosas, né? Falam que fedor de álcool é esse dentro do ônibus? Porque arrancou as latinhas, arrancou as vasilhas de bebidas alcoólicas ali de dentro, só que ficou o cheiro, porque derramaram no chão e tudo mais. Fora a sujeira, ainda fica aquele mau cheiro. E é proibido. E muitas vezes a pessoa não respeita. Então ele falou o seguinte, que já iria encaminhar isso aí para o prefeito está fazendo um projeto de lei e que também a equipe que fazer o uso e desrespeitar, ele não iria mais ceder o transporte. E ele está corretíssimo da parte dele. Então eu gostei muito, né, dessa representação do nosso gerente de transporte, que também o prefeito já ter ouvido e já ter colocado esse projeto de lei aqui para reforçar e depois colar lá nos ônibus. Os ônibus que é sempre utilizado, colar lá. Da pessoa, porque ele vai encaminhar, a equipe vai lá, pede o transporte, ele vai encaminhar essa lei publicadinha para cada responsável da equipe, para ele já ficar sabendo, né, que tem regra para ser cumprida. Se não cumprir, vai ter a penalidade. Né, porque o município cede o veículo, mas também a pessoa tem que zelar, né? Porque se a gente zela das coisas da gente, então tem que zelar também no município, que é de todos. Então eu achei bastante importante isso aí. Eu até hoje, vocês vão estranhar o André hoje dando parabéns para o prefeito. Mas tem que dar os parabéns. Quando é coisa boa, tem que dar parabéns. Agora, esse projeto, não tem como eu dar parabéns, esse 026 ele tem que estudar, porque começa com gratificação e cargo comissionado, não é muito comigo não. Né? Ainda mais que sumiu com o projeto do servidor e não voltou mais para essa casa. Então, eu acredito que seria uma boa oportunidade nós, vereadores, reunir e pressionar o prefeito agora, aproveitar que veio esse projeto para cá. Você precisa colocar a pessoa nesse lugar e vamos colocar, mas cadê o projeto? Traz para cá. Não vai ter que pagar mesmo? Não vai ter que aumentar isso aí? Não vai ter que corrigir? Já traz, já coloca o pessoal da saúde, que a vereadora Kelly falou. Aí nós votamos isso aqui, votamos também gratificação, não tem problema. A gente analisa se o valor está bom, se o valor não tiver, a gente emenda. Mas aí nós votamos aí, eu acho até justo. Obrigado, presidente. Continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Vereadora. Peço a palavra agora nessa terceira parte, só para fazer algumas pontuações aqui. A gente falou muito do autismo, né? Mas a gente, nesse pré-projeto, a gente ainda vai, né, para o poder público analisar, a gente coloca não só o transtorno do espectro autista, mas a gente coloca também o TDAH e as pessoas com outras síndromes, por exemplo, síndrome de Down. Existem várias outras síndromes e transtornos que podem estar sendo direcionados também para esse centro de referência. Tá? Então a gente falou bastante porque é um assunto que está bem em evidência hoje, né? E assim, pontuar uma coisa também que eu achei interessante no projeto, que fala também que além desses atendimentos, né, por essa equipe multiprofissional, a gente também coloca aqui no projeto ações e programas de informação social sobre essa questão, né, que informe a população, que vá dar conhecimento à população do que é, de como que é, né, porque a gente vê uma desinformação muito grande, né, e sem contar o preconceito, né, de muitas pessoas. A gente já falou aqui nessa casa, a gente está vendo aí na mídia, falando aí todos os dias, que nós tivemos aí nosso chefe de Estado, né, que tratou os deficientes intelectuais como deficientes mentais, inclusive até usou um termo pejorativo, né,
dizendo que são pessoas desequilibradas de parafuso. Então a gente, assim, se a gente tem um chefe de Estado que vai lá, né, na mídia e fala uma barbaridade dessa, então a gente, assim, está caminhando, engatinhando ainda para que a população tenha um olhar diferente a respeito desse assunto, né? Então, assim, muito obrigada a todos pela aprovação do pré-projeto. E é isso aí, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra é do Israel. Senhor presidente, eu só pedi a palavra também para agradecer os nossos vereadores pela aprovação desse pré-projeto. Eu fiquei horrorizado com a fala desse chefe de Estado. Para mim, a fala daquela para mim foi zero à esquerda, para mim não serviu nada. Para mim foi uma perda de tempo. Então, eu acho assim que um chefe de Estado tem que tomar muito cuidado nas palavras, né? Porque não é só você falar, mas depois que você fala tem uma consequência muito grande para se consertar depois. Ontem, senhor presidente, eu tive a oportunidade de trabalhar no sábado a mais, aí algumas atrás, aí ontem a empresa deu a nós um dia de folga e aproveitei como fiscalizador, comecei de andar em algumas pastas da educação, da saúde, da Seisuma, acompanhando os nossos funcionários que estão fazendo um grande trabalho, inclusive, vereadora Alessandra, alguns pedidos que foi pedido dessa casa, foi citado pelos vereadores também, para que voltasse a rua São Paulo uma única, já foi feito lá, né? E realmente voltou uma única ali. A professora Rosa, o pessoal ali da Emília também nos pediu também, acredito que, segundo o que me passaram, falar com os outros vereadores também, para que remarcasse ali o ponto de ônibus, foi remarcado também. E inclusive eu estava ontem, né, vendo o pessoal ali trabalhando ali próximo ao trevo, o esposo da vereadora Alessandra passou e pediu para o secretário, eu estava próximo, para que voltasse a marcação dos postes. O secretário tentou ligar para você 2 vezes, eu pedi que você está vendo o serviço, segundo o que ele me passou, que vai voltar a remarcação nos postes também, que agregou, ficou muito bom. Então eu acho assim, igual o vereador disse aqui, quando essa casa é bem atendida, a gente fica feliz e agradece também, né, em nome dos nossos municípios, mas quando é para cobrar também, nós estamos aqui para cobrar também. Tive uma oportunidade também de estar fazendo uma visita, faz tempo que a professora Rosa veio me cobrando, e ontem deu certo terminar, agradeceu o recurso de 100 mil, e também já nos passou, vereador Luiz, várias deficiências que ela precisa de ampliação. Falei, já ligamos para Curitiba, e Curitiba disse, faz ofício, já fez ofício, já mandou para Curitiba, e Curitiba já retornou, e já gerou até via protocolo. Então, acho que as coisas assim, vai começar a andar com o vereador André. Sim. É importante o senhor falar sobre tudo isso, porque a gente está vendo que todo mundo sabe, do conhecimento de todos que não é o secretário da Seisuma, mas que ele vem fazendo um baita trabalho aí, ele vem, ultimamente tem atendido a solicitação dos vereadores, né, tem visto, a gente está acompanhando lá as obras que estão acontecendo no estádio municipal, que vai ficar muito bonito, apesar da deficiência hoje em serviço braçal, mas que vem galgando devagarzinho, mas vem galgando. O que mais importa para nós é a vontade, a força de vontade de fazer. Às vezes não consegue, mas a força de vontade. Vamos aproveitar da oportunidade, igual o senhor CD também, a parabenizar também o senhor prefeito, a secretária, pela vigilância nas escolas, né? O que é muito importante, deu tranquilidade. A gente viu que foi um projeto aí, uma coisa muito rápida para ser feita. Então, parabéns à Bianca que esteve aqui. A Bianca foi uma das percussoras, juntamente com a Laís, a Pâmela ali. Então, todo momento, procurando o prefeito Moisés, a secretária Cláudia, não mediu esforço. Então, quando merece, a gente tem que aplaudir. Porque quando não estiver fazendo, cabe a nós cobrarmos também. A gente aproveita também aqui para ficar aí muito mais feliz. E é um anseio de todos, já foi feito o requerimento, inclusive por mim, pelo senhor, de fazer sobre os banheiros. A única coisa que faltou no estádio municipal é um banheiro adequado para as mulheres, né? Mas, se Deus quiser, acho que no próximo aí, pela essa reforma que vai ser agora, então, mas isso nos deixa felizes, porque gostamos mesmo de criticar, mas agora poder parabenizar é muito importante. Obrigado, senhor vereador. Inclusive, vereador Luiz, eu estava agora à tarde ali acompanhando, até conversando com o próprio Laércio, já estava até com o prefeito Moisés, estava o secretário da Assistência Social presente, já está pontuando já para a construção, no curto prazo, desses banheiros aqui mais embaixo, que a população... Tem muitas pessoas que não conseguem ir até lá no local, que já tem, segundo o passou que vai reformar também por causa do bar, mas eles vão reformar aqui lá debaixo do bar. Mais um trabalho, até em questão da sensibilidade, que é lei hoje. Sim, eu falei isso. E aí eles já pontuaram. Sim. Os vereadores falando a respeito, eu até ia comentar também,
a respeito da segurança da escola, foi muito bom. Só que eu quero também parabenizar os vereadores. O presidente falou, vamos mandar um ofício para o prefeito para ver o que foi decidido em reunião. E no outro dia, né, aconteceu já de colocar, a secretária avisou, não sei se mandou para todos os vereadores, mas ela mandou no meu celular que já teria no outro dia a segurança na escola. Eu achei muito importante, por quê? Porque ela falou que esses dias ela estava assistindo a sessão. Toda a sessão que estava acontecendo aqui, por causa de algumas coisas também polêmicas que aconteceu, que era do interesse dela, e acabou vendo também a reunião e a nossa cobrança na questão, né, da segurança nas escolas. Então também gostaria de deixar os parabéns aos novos vereadores aqui, porque foi por unanimidade, né, e quando é por unanimidade, igual esse requerimento que foi mandado, a construção do muro, né, tem que respeitar. E quando respeita, tudo certo. Então, você vê que legal de segurança que está dando. Um segurança a cada escola. Está sendo uma beleza, as mães parou com aquele pensamento, né, de não mandar as crianças para a escola. Ficou muito bom. Então, tem que fazer isso. E uma questão também, hoje, até, inclusive, eu acho que ele deve ter acatado já a ideia do Laércio, porque eles estão fazendo aqui a continuidade da calçada aqui, né, lá no finalzinho do trevo, naqueles pedaços que não tem. E o Laércio viu que, né, pararam ali a construção do campo e ficou lá, dividido na obra. Ele pediu para que voltasse todos ali, por causa do acontecimento do jogo que vai ter, e do campeonato 1º de maio, que acho que não vai dar tempo. E eu acredito que eles, pelo que eu vi hoje à tarde, eu acredito que, não sei se ele até comentou com o prefeito deve ter trabalhado isso aí para que as equipes fossem lá, né, deixasse a calçada, agora a calçada pode terminar depois, e pegasse esse pessoal e isso lá no campo e desse já geral. Eu acredito, não sei se vai continuar, mas eu vi uma grande equipe ali hoje de tarde, já fora de horário praticamente, eu passei com a escolar, e vi lá e eu achei bastante interessante. Quando é assim, acontecem essas coisas. Quando precisa, acontecem essas coisas. O prefeito tem que ir lá e começar lá a pregar as primeiras estacas para começar a obra. Então, se tivesse começado antes, colocado uma equipe ali, já estava acabando aquela calçada lá, porque ainda teve aqueles dias de chuva e está marcando chuva. Então, a preocupação do gerente era essa. Eu acredito que o prefeito deve ter ouvido, mas os demais vereadores podem estar cobrando ainda mais para que possa pegar lá e dar tempo ainda de fazer até o final de semana para acontecer o jogo do 1º de maio lá. Obrigado, vereador. Inclusive, vereador André, o próprio prefeito, ele cobrou do secretário que 100% da visão, ou seja, o campo municipal parou lá, retornou lá, estava lá. Inclusive até ia chegar um caminhão às 4 horas, mas segundo o que nos passaram, deu um contratempo, mas vai estar amanhã se não estiver chovendo. Laércio cobrou, o prefeito Moisés falou, não, o olhar especial não é o trevo, o olhar é o campo municipal, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, como diz a frase, né? Mas eu quero deixar aqui registrado também, inclusive eu quero até pedir para os novos vereadores que têm os seus representantes, há uma preocupação sobre a segurança. Quero parabenizar, né, essa casa, a junção dos poderes executivo e legislativo, que as coisas fluíram, na pessoa do prefeito Moisés e da secretária Cláudia, e cobrar dos nossos deputados o que o governo estadual vai fazer, qual a forma de segurança. Diz que tem aí 20 milhões, mas não se sabe, ficam em rumores de palestra, mas 20 milhões para o estado do Paraná praticamente precisa zero. Quando chegar lá, vai chegar migalha aqui para ser usado na segurança, segundo o que me passaram. Então, conversa que eu tive com a diretora. Até inclusive, no começo aqui, que estava todo aquele comentário a respeito de segurança nas escolas, eu até estava achando legal que na escola estadual a polícia militar estava ficando até parado lá, alguns ficando, entrando lá dentro das escolas. E a gente vê que agora já parou. Você quase não está vendo mais o carro ali da polícia militar passando ali nos horários escolares, está sendo mais, bem menos. Foi a semana passada, parece que essa semana já deu uma diminuída bastante, porque está ficando um carro dormindo, um carro no sarrafo, e a gente vê que diminuiu bastante. Já nossas escolas municipais com segurança agora, não sei se o pensamento foi esse, mas já diminuiu do estado. Então, eu acredito que vai cair nesse contexto aí, precisando de segurança mesmo, vereador. Obrigado. Então, eu até agradecer o trabalho da polícia aqui de Sabaldi sobre essa parte, só que esse Sabaldi já é uma cidade de quase 10 mil, até mais 10 mil. Então, não tem como as polícias do município ficar na frente das escolas, ela entendeu. Então, ela até falou, vereador, conversa com o seu deputado, com a sua base, para pressionar o Estado para fazer alguma coisa, porque eu acho que tem que vir do poder maior. Tá certo que o município fez a parte dele, parabéns, né,
a iniciativa, mas que o poder maior que é o Estado possa olhar com os bons olhos e eles mesmos fazerem da mesma. Precisa de uma contraparte, vereadores, até uma questão de... eu vejo um governo estadual despreparado totalmente na área da segurança. Totalmente despreparado. Nós temos vigente hoje, para os vereadores terem consenso, vigente hoje 2 concursos que foram feitos para a Polícia Militar. Arapongas, se não me engano, está com 43, que todos eles já têm perguntas para as cidades vizinhas. Vai ficar um desses formados, hoje chamado secretário de Finanças, vai ficar dentro do município de São Paulo. E Toledo está fazendo outro. Nós estamos vendo, nós temos tanto o poder federal quanto o poder estadual, pessoas totalmente despreparadas que não estão nem aí para a segurança. Eu não sei onde ele vai investir esses 20 milhões. E para que servem esses 20 milhões? Na minha opinião, agora forma-se batalhão a cidade de Arapongas, que nós vamos cuidar de Pitangueiras, Astorga, Moinhos de Mel. Então tá, nosso excelentíssimo governador do estado do Paraná só fez o que? Montou esse batalhão para dar emprego para divisas. Então é um governador totalmente despreparado. Honra a mídia não ter votado nele. Obrigado. Você pediu um rato mesmo, né, que realmente está aí para revelar um pouco coisa que o Estado tem de dinheiro. Mas, senhor presidente, obrigado pela palavra. Peço palavras, presidente. Vamos falar, vereadora Leila. Eu quero agradecer aqui aos vereadores, porque passou pela essa casa pedido de 3 conselhos, né? O Conselho do Idoso, o Conselho do Deficiente e o ajuste no Conselho de Assistência Social. Eu venho acompanhando esses conselhos devido à questão das deficiências, né? Então, a gente precisa desses órgãos, como a gente sabe que são deliberativo, fiscalizador e tantas outras coisas, porque não adianta a gente criar as coisas e não ter aqueles que vão observar se as coisas estão acontecendo ou não. E os conselhos, eles têm essa função. Então, agora, a partir dessa semana, já podem ser eleitos aí, alguns já podem começar a se preparar tudo isso daí, para que se componham esses conselhos que eu vou ficar na cola. Eu vou ficar na cola. Já disse para o secretário de assistência, eu quero isso logo, porque é uma necessidade. A gente precisa disso para trabalhar, né? Também quero dizer a vocês que dentro dessa questão do autismo, né? Nós estamos aí com um mês assim, totalmente recheado de coisas, encerrando esse mês. Graças a Deus, hoje nós tivemos outra atividade que foi muito bonita. Teremos quinta-feira, como eu já mandei para vocês, uma palestra, né, com o professor que veio de Londrina. E vamos encerrar com um dia só para os autistas e os pais, que vai ser um piquenique que nós vamos fazer para eles, que é uma coisa mais reservada. A questão desse projeto de se ter um centro é um sonho, né? Um sonho. A gente já vinha discutindo essas coisas com alguns outros vereadores de outras cidades, porque estavam assim, buscando já como que Londrina não tem um centro desse, Maringá não tem um centro, Apucarana começando, Arapongas não tem, né? Então a necessidade, porque se houvesse um centro grande em Arapongas, poderia dar atendimento até para alguns dos nossos, mas nem ali nós temos, né? Então, começar aqui talvez seja um aprendizado para as outras cidades também. É uma necessidade, claramente, tanto que hoje, na contratação de profissionais, a nova lei do Fundeb, ela dá liberdade para que a educação contrate profissionais para atender essas áreas. Isso é muito interessante dentro da nova lei do Fundeb. São coisas que eu já vim estudando, né? É muito interessante o projeto. Hoje o prefeito Moisés já conversou comigo algumas coisas sobre isso também. Me alegra muito porque vocês estavam empenhados no projeto, mas acho que já comentaram com ele, ele já fomentou alguma coisa. Que o Moisés, ele observa, né? Principalmente as falas das mães. E as falas das mães são ardentes de amor, né? Amor e amor e amor. Hoje não sei se o vereador Luiz ouviu a mãe falando, né? Então é muito gostoso você poder participar de grupos onde você tem aquela realidade clara que está sendo mostrada para a sociedade. A nossa sociedade, por tudo que nós fizemos, ainda está cru. Ela precisa de muita informação. E junto com essa informação é que vai vir o carinho, o respeito e a atenção, né?
Também quero chamar a atenção de vocês, a partir de maio, né, dia 1º, nós iniciamos o mês, o Maio Laranja, que é a questão do combate à violência e abuso contra as crianças e adolescentes. É também um motivo que tem que ser muito trabalhado. Essas crianças passaram pela pandemia, nós temos assim noção de crianças que sofreram muito dentro de casa, e a saúde pública, educação, assistência social, no empenho muito grande na volta às aulas para ajudar todas essas crianças aí, para a gente poder dar um pouquinho de sustentação para elas, porque foi muito forte tudo que eles passaram, né? E também a questão do projeto das bebidas, né? Cigarros, bebidas, logicamente, né, vereador Luiz, tudo bem, mas eu concordo plenamente, porque as crianças, nós educamos para que elas não façam, então nós temos que dar o exemplo, né? E a questão do projeto das tabelas, vereador, eu venho cobrando toda semana, e diz que quanto mais eles mexem, mais aparece problema. Nós estamos vendo os problemas levantados vindo para essa casa aqui, né? Cargo que desaparece, depois vem outra coisa que não sei o quê. Então, quer dizer, algumas coisas estão precisando ser ajustadas para que se consiga trazer isso. Mas está demorando. Para mim já devia ter vindo, já votado e acabar. Né? Pois não. Voltando atrás, como a senhora disse, é o caso do projeto não beber, não fumar. Eu só dei risada em todo momento, e eu penso assim, porque eu acho, vereador José, que fazer um projeto para nos educar, se existe uma lei federal, uma lei estadual, será que a ignorância do ser humano é tanta, gente? Pelo amor de Deus, eu fumo. Eu viajo com os senhores até Curitiba, qual foi o dia que eu acendi o cigarro dentro do carro? Entendeu? E não é só para ser carro público. Se a minha família estiver dentro do carro, eu fumo. Entendeu? Do meu carro particular. Então, eu acho assim, você tem que fazer. E outra, nós estamos falando com o quê? Nós estamos falando com maternal? Que a impressão que dá que nós estamos falando com maternal. Nós estamos falando com barbados. Homens barbados, gente. Então, esse é o motivo da minha risada. Porque às vezes o pessoal em casa vão entender e falar, ele fala isso porque ele fuma, não é. Eu estou dizendo assim, esse é o meu motivo. Pregar uma lei lá na parede do ônibus dizendo assim, você não pode, é a mesma coisa que, entendeu? Você fala, você não pode entrar no ônibus armado. Não, então tem coisas que nós não precisamos. Entendeu? Tem coisas que não, eu vou entrar fumando no hospital, então precisa ter lá a lei para dizer que a pessoa não pode entrar fumando no hospital, não pode entrar fumando na escola. E nós estamos falando de nós, porque eu sim, concordo com a senhora, nós temos que ensinar os nossos filhos para não tornar esses ignorantes que nós temos hoje. Obrigado, vereador. Exatamente isso, vereador. Logicamente que a gente compreende, porque sou testemunha de viajar contigo e as coisas são realmente como o senhor disse. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que precisa de leis para poder se ajustar. Infelizmente. Você acha que precisa criar leis para você dizer que tem que respeitar um ser humano, para respeitar uma pessoa com deficiência? Poxa, logicamente, só que a nossa sociedade, infelizmente, não quis se educar, porque a gente quis trabalhar com eles, mas muitos não quiseram se educar. Muitos se educaram, outros não se educaram. Agora, o que nós vamos fazer? Se não ser botar a plaquinha lá e dizer para ele, olha, isso aqui é um ônibus de estudante, está transportando, mas você não pode fazer tal coisa aí dentro. Fazer o quê? Infelizmente. Até inclusive o vereador Luiz citou aí, mas infelizmente tem. O motorista foi tirar satisfação com uma pessoa dentro de um outro trabalhador, que entrou com uma latinha e falou, aqui dentro você não bebe. Ou você joga essa latinha. Aí a pessoa já quis usar de ignorância com o motorista, porque o ônibus é público e coisa e tal, né? Ele quer mandar. E o motorista estava correto. Aí ele não entrou em atrito, mas ele falou assim, esse ônibus não sai do lugar se você for beber aqui dentro. Aí voltou todas as pessoas que olhou para essa pessoa, aí a pessoa jogou a latinha. Precisa de uma contraparte? Só que eu acho o seguinte, né?
Eu vejo assim, aqui em Sabaldi, principalmente em Sabaldi, o senhor presidente, aconteceu umas coisas que eu não vejo em Arapongas. Alguém vê as pessoas entrarem no ônibus da Garcia bebendo, fumando? Não, não vê. Alguém vê as pessoas estacionarem lá dentro de Arapongas na vaga do idoso, do deficiente? Não, não vê. Então, quer dizer, é pessoas mal acostumadas. É pessoas mal acostumadas. Então, nós estamos vendo que ninguém vê eu entrar no ônibus da Garcia fumando. O cara já não deixa, pede para a polícia tirar. Agora, no ônibus do município pode, nós temos que criar a lei para não poder, pode estacionar na vaga do deficiente, pode, gente, passar na frente do autista, uma lei que tem aí, mas ninguém respeita. Então, será que tudo, colocar fogo na data? Ontem era 5 horas da tarde, me ligaram para pedir para o Juninho lá apagar o fogo. O cara colocou o fogo numa data, do lado da casa de uma senhora, estava comentando isso com o senhor, do lado da casa de uma senhora que tem 78 anos. Aí a filha dela, que ela levou lá do outro. Oh, meu Deus do céu! Então parece que tudo acontece nessa hora, depois fala que eu sou ignorante. E eu multar um pouco esse povo e assim aprendi. Obrigado. Então, vereador, na verdade infelizmente quando da prefeitura, é assim, porque tipo, se o motorista atrasa 1 minuto, a pessoa vai lá, quer falar até com o prefeito. Mas se o Garcia atrasar ou adiantar ou deixar a pessoa para trás, ele tem que pagar e tem que estar no ponto. E ele não reclama ainda porque o cara dá uma bronca dele. Mas o público ele acha que ele paga tudo e ele acha que tem direito. Então, eu achei bacana, até comentei que existe a lei federal, mas por causa da vontade dele, ele passou para o prefeito. Eu achei bacana também o prefeito ter feito esse projeto, porque ele vai mandar para cada equipe o responsável. Foi lá que fez o pedido do ônibus, ele já vai mandar a lei assinada pelo prefeito. Vai ser legal. Se a sua equipe, vai ser condenado toda a equipe. Se a sua equipe não se comportar conforme os modos, não vai ter o transporte na próxima vez. Obrigada, vereadora. Sim, é uma questão que não precisa ir longe. Hoje nós estamos aí na frente, com alguns cones, a polícia do lado, o rapaz da Defesa Civil junto, nós ali todos com camiseta do autismo, mas o povo, quando viu que a gente estava ali, os policiais ali, o que eles faziam ao invés de passar onde nós estávamos para poder fazer a panfletagem? Eles desviavam, no mínimo tem uma blitz ali, né? Aí eles desviavam de nós. Então não precisa ir longe para entender certas coisas que acontecem. Então, infelizmente, é essa a realidade, é a falta de conhecimento, realmente, e a falta de querer muitas vezes, como se diz, desafiar para ver até onde vai a questão. É mais ou menos isso. Mas para terminar aqui, eu só gostaria de lembrar vocês também a questão que nós estamos preocupados com a Miquelina, mas eu também estou preocupado com o Colégio Sabaldi, porque o alambrado de lá também está muito ruim. Então, é uma questão que nós temos que brigar dentro ali do Estado, porque se você quer segurança, então dê segurança. Como foi dito, nós estamos realmente com o governo altamente despreparado para enfrentar essa situação e estamos vivendo um caos na educação do Estado do Paraná, em todos os sentidos. E nós precisamos fazer com que realmente isso ganhe espaço e seja visto pela sociedade. Porque só a hora que a sociedade realmente começar a denunciar é que vão começar a tomar providência. Por enquanto isso não se mexe. Obrigada, senhor presidente. Proceda a palavra, presidente. O vereador José. Vou deixar essa terceira parte para dizer para vocês de todos os relatos, vereadores e vereadora, tudo um pouquinho, se a gente comparar no município, desde a educação do trânsito, a educação que a gente precisa educar pessoas já de maiores de idade, né? Pessoas que já está aí servindo como exemplo, a gente tem que fazer uma lei assim. Mas vai ser. Eu acredito que hoje há um ditado que cada um tem que fazer a sua parte, mas não adianta 10 fazer a parte e tiver uma a mais que não está fazendo, 11 não está fazendo. Aí pesa para a família, pesa para todo mundo. Mas eu gostaria, senhor presidente, de deixar uma menção também, um carinho muito grande, que pode também ficar gravado, agradecer ao Padre William, né, pela missa de domingo. Eu vi bastante relatos aqui, dessa parte aqui do espectro autista, né, onde agradeço o Padre William pela prestação dele ter abraçado essa causa pela primeira vez. Estava lá o senhor presidente, a senhora vereadora, acho que estava doente, né, não pôde comparecer na missa, onde também agradeço por ter confiança, foi indicado a fazer parte. E a gente vê, quando a pessoa
tem um diferencial, abriu as portas da casa de Deus, né, onde foram lá todas as crianças abençoadas, ali não se trata de placa de igreja, se trata de humanidade, né? Então a gente deixa a menção a ele por esse carinho, onde ele deixou frisado que as portas da igreja estão abertas para as famílias, para as crianças, e até ele se prontificou, né, senhor presidente, de estar entendendo mais sobre isso, de estar aperfeiçoando o seu conhecimento sobre isso. E como disse a fala da vereadora, onde eu podia comentar também, de infelizmente, né, essa fala de poder maior do senhor presidente da República, de ter tratado, enquanto eu vejo aí a senhora vereadora lutando, buscando caminho, projeto de lei, unanimidade nessa casa, o poder maior, num distúrbio de fala, numa mídia, acaba aí deslacerando a humanidade. Não porque eu não tenho uma pessoa assim, mas eu não vou ter amor pelo outro, eu vou desmerecer um cadeirante não tem o benefício que eu tenho, a mesma prioridade. Então, cadê o direito, o dever e democracia? Eu senti na fala do senhor presidente que 220 milhões de brasileiros, 15% são autistas, mas ele fez como deboche, como fosse uma minoria de 30 milhões de crianças. Coloca aí 36 recém-nascidos, onde 10 unidades de homem, 5 recém-nascidos, uma mulher, diz que a parte desse probleminha é mais no homem, né? Então, uma pessoa já é muito, gente. Então, imagina 30 milhões de todo brasileiro. Então, foi um pouco de deboche. Poderia ser qualquer outro presidente, que até no mandato passado eu questionei algumas falas, onde a gente precisa de inspiração do poder maior. Porque se ele tivesse um filho dessa maneira, como que ele ia tratar? Então, para ele é indiferente. Isso aí é muito triste para as famílias que dependem do poder maior dar incentivo para nós. Mas vamos fazer a nossa parte, nós somos casa de leis. Pode falar, porque assim, você imagina para quem tem, né, uma pessoa com essas condições na família, né? Se o poder maior está tratando dessa forma, as pessoas perdem até a esperança de lutar, né, por algo melhor, por essa inclusão, por tudo que vem acontecendo nessa área, né, gente? Então, a gente tem que pensar muito bem o que a gente fala, antes de falar, tentar estudar, ver o que você vai falar, que isso daí pode desmotivar as pessoas, deixar as pessoas tristes, né? Com dificuldades até de tentar lutar e fazer o melhor. Por nada. E a gente vê ali, às vezes você acompanha na mídia, muitos artistas, né? Não tiram direito nenhum de fazer a sua crítica daqueles artistas que têm um filho, né? E é triste, na verdade. E eles vão buscar os seus direitos, porque na verdade um projeto desse, da gente construir esse lugar, já deveria partir do poder maior, né? Já poderia vir recurso, já poderia ter emenda sobre isso, e o prefeito somente fazer o projeto de lei, caminhar para a Câmara, e as cidades maiores, né? Fazer aí, como a senhora comentou, a senhora secretária vereadora Leila, em Arapongas, onde a gente depende tudo de Arapongas hoje, né? Desde a segurança, médico, SUS, enfim, tudo é ali, e a gente tem um ali para atender essas crianças aqui. Mas a senhora citou uma palavra muito forte, que a gente vê, algumas reuniões que a gente participou, e também por fazer ali essa missa domingo, é o amor, né, entre ambas partes, tanto da mãe como do filho. É inacreditável. Aquele artista Mion, se vocês verem o amor que ele defende aquele filho dele, ele dá a vida pelo filho dele, por ser autista. Então você vê o diferencial. Mas não vamos desistir não. Não é uma fala que vai amenizar o sonho dessas mães, da gente poder ter essas crianças aí fazendo parte em vínculo à sociedade. Isso é muito bonito. E a gente vê, como a gente tem um vereador cadeirante que não está presente, e a gente precisa crescer esse acesso a eles. Muitas pessoas, hoje eu falo, Saboia precisa de calçadas melhores para cadeirantes, bairros precisam de calçada para cadeirantes. A gente vê desde o mandato passado outros cobrando isso daí. A gente precisa de acessibilidade, né? Eles são diferentes, mas a oportunidade de fazer obras para eles não é difícil, não é impossível. Nenhuma Câmara vai ser contra isso, né, de aperfeiçoar. A gente vê caixas, bancos, eles têm que estar aperfeiçoados e ter recurso para isso, né? São seres humanos como a gente, não colocam deficiência. Deficiência é aquele que fala mal do outro, deficiência é aquele que deseja o mal para o outro, deficiência é aquele que maltrata o outro. Isso é deficiência. Eles são pessoas especiais como a gente quer que a gente seja. Então tudo que eu desejo para o próximo, eu quero para qualquer pessoa que é diferente de mim. Eu acho que esse negócio de cor, raça, altura, sexo, o Brasil é cheio dessas demandas, né? Demagogia, pessoas fracas de cabeça e de coração.
Pessoas sabem que vão viver pouco tempo aqui, 70, 80 anos, ainda indo embora, nem sabe para onde que vai, e ele acha que é maior do que alguém, ou melhor do que alguém, e não é esse o caminho. Então a minha fala seria essa, senhor presidente, agradecer mesmo, e parabéns, vereadora Leila, parabéns por esse mandato que a senhora está fazendo, por abraçar essa causa dessas crianças, né, que às vezes a gente passa despercebido, né, porque a gente às vezes não tem na família, ou às vezes não tem o parente, mas essas pessoas servem de inspiração para nós. Eu confesso a vocês assim que não podemos ter dó ou pena de ninguém. Jesus ensina isso, porque aquele deficiente, ele serve muito de exemplo para nós. A gente vê vídeos aí de pessoas que não têm perna e braço e faz muito mais do que nós que temos. Essa é a verdade. Pode ver, faz com a boca, faz com outras maneiras que Deus designou a ele. Então serve de exemplo para nós colocar no nosso coração o que a gente está fazendo aqui, né? Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, pessoal que comparece hoje aqui, funcionários dessa casa. Então, todos os temas hoje abordados são de grande importância, relacionados à segurança nas escolas, né? Nunca é de menos, né? Sempre a gente precisa cada vez mais. Temos exemplos aí, escola sendo assaltada, a gente precisa fortalecer, é responsabilidade do chefe do executivo e do legislativo também, né? A gente tem que trabalhar junto em prol da comunidade, população e comunidade escolar também tem que estar garantida com tudo isso. Foi muito prudente a questão da contratação dos seguranças, a gente fica, né, feliz com a atitude, aí foi bem atuante nessa questão e isso a gente agradece, né, por conta da segurança dada aos nossos filhos, nossos alunos, né. Outra situação, organização do serviço, isso é muito importante, a questão dos conselhos também é muito importante, conselho do idoso, conselho do deficiente, né, da pessoa com deficiência, do idoso, isso sempre fortalecendo a participação popular, é isso que a gente quer, a população participando, né, a comunidade participando das decisões também, deliberando e fortalecendo tudo isso, isso é essencial. Outra situação também importante é a organização e fortalecimento das ações voltadas ao transtorno do espectro autista, TDAH, importantíssimo, questão dos centros, lembrando que a PAI faz esse acompanhamento também, tem equipe multidisciplinar, né? Está ali para isso. Então, essa situação, o município está bem amparado, mas nunca é demais, né? A gente se permite, é que existem alguns graus, né? E diante do grau, a PAI ela vai acolher ou não vai acolher. Então, fica essa questão, né? Sim. E os que vão para lá, maravilha, estão muito bem cuidados. Sim. Mas o restante precisa ser cuidado, né? Sim. Então, é essa questão que fica, essa lacuna, esse buraco aí, porque nem tudo a gente consegue fazer. Sim, tá certo. Obrigada pelas palavras. E a gente tem que lembrar sempre também da questão da estimulação precoce, que é um trabalho essencial da PAI. Então, a puericultura muitas vezes está esquecida, mas a gente precisa voltar à puericultura. Hoje o município tem pediatra que é centralizado, muitas vezes os postos de saúde não veem essa criança, não atende essa criança. E para ele perceber um atraso e já encaminhar para a PAI para estimulação precoce, a criança avança, muitas vezes ela evita muitos problemas. Então é essencial essa situação, deveria ser mais divulgada, deveria estar mais atento a essa situação. Eu até fiquei muito feliz, a criança ficou feliz, uma criança que teve alta na PAI e partiu agora para o Colégio Neida. E eu encontrei ela ali na palestra dos autistas, que eles foram fazer uma apresentação, as crianças da PAI foram fazer uma apresentação lá no dia. E daí eu encontrei o aluno lá e ele estava todo feliz, pequenininho ainda, todo feliz porque ele passou do colégio agora e começou a estudar lá no Neida, no colégio municipal. Você vê a alegria que ficou e a família, né? No dia, quando foi no alto, não sei se foi no alto de Natal que foi falado, quando falou que ele tinha passado para outra escola. Não falou que ele tinha tido alta, né? Mas passado para outra escola. Ele ficou muito felicidade, a família, porque pegou, né, ali no início, como a vereadora falou, pegou no início ali, ele tinha um déficit de atenção e ele é autista. Só que daí com os tratamentos profissionais teve alta e agora está estudando na escola. Obrigado, vereador. Obrigada a você.
Então, é um assunto muito delicado, de muita sensibilidade. Temos que ter muita sensibilidade para comentar, para falar, porque é de extrema cautela, delicadeza, sutileza, por conta da quantidade de lutas, batalhas e enfrentamento que essas famílias têm, que essas mães têm. Então, o grupo também vem para fortalecer, né? A gente fica muito feliz porque é um norte, é um caminho, né? Então, essas mães precisam, essas famílias precisam e a comunidade também precisa. E para quê? Para poder fortalecer a causa e melhorar a pessoa que é a portadora, né, do transtorno. Então, isso tudo vem sempre para acrescentar, para crescer, para aumentar mais ainda todo esse trabalho, né, que hoje o que a gente quer. Uma comunidade fortalecida e sabendo do que está enfrentando. E ainda lembrando dos casos de dengue, tem aumentado. Então, é uma atenção especial. Tem acontecido muito, os agentes de saúde estão trabalhando junto com o pessoal da dengue para intensificar essas buscas e tudo mais, mas nunca é suficiente. Por quê? A população, de novo, precisa se conscientizar. É uma questão muito importante, né? Então, isso tudo, a comunidade unida, nós não somos, não é difícil, nosso município é pequeno, né? Acho que falta mesmo uma conscientização, a pessoa parar de pensar no próprio umbigo, né? E começar a avaliar a situação como um todo e ver que cada um está inserido numa comunidade e a gente é responsável por ela. Então, tem um lixo ali, para que eu vou passar em cima daquele lixo na rua? Eu posso recolher, posso jogar destinar no lugar. Ah, porque o outro não fez, mas vamos fazer a nossa parte, né? Isso é um pedido que a gente faz porque é necessário. Aquele copinho que está ali, de repente amanhã ele vira um criador e tudo mais, e começa aí, cada um fazendo a sua parte. E lembrando também que a vacinação da gripe tem intensificação, foi feita uma campanha, mas ainda falta muita gente para vacinar, principalmente os idosos. Nosso posto, o Antônio Valério, nós estamos fazendo vacinação domiciliar, estamos buscando os idosos, acamados, domiciliar, para poder intensificar. Também dividimos a vacina com as meninas, temos vacina lá no posto na quarta-feira o dia todo, a gente faz essa vacina também para ajudar o pessoal que está nessa parte da cidade, muitas vezes não tem o transporte, né? Então, para poder aumentar mais essa cobertura, que é importante também. E lembrando também que nosso município tem aumentado os números, os casos de Covid. Então, isso já é uma situação também, né? E quando ele chega para atendimento, ele tem a tosse, ele tem irritação na garganta, ele tem a febre alta, então é dengue, é Covid, então gera toda uma situação. Isso aí, se prepare que vai ter um aumento de despesa grande da saúde por conta disso, né? A medicação ainda está deficiente, mães reclamando que as crianças não conseguem antibiótico para as crianças na farmácia básica, diz que agora está regularizando e nós esperamos que em breve regularize, mas está um problema sério. Porque os antibióticos custam caro para essas infecções, as pneumonias também que vêm, as bronquiolites. Então, é uma situação e é um dever nosso também de estar atento a tudo isso, porque está gerando uma série de confusão aí. E a gente precisa tratar, precisa melhorar, e a população não tem condição, muitas vezes financeira, deixa de fazer o básico para comprar o remédio, e seria vamos dizer, um critério aí que deveria ter disponível, pelo menos o básico para essa população. Obrigada, senhor presidente, pela palavra cedida. Gostaria de parabenizar os senhores vereadores, né? Esse pré-projeto 6, porque eu convivo com um método que eu tenho TDAH. É tão difícil a gente conviver. Você fala 10 vezes que a pessoa, né, tem 12 anos. Você fala 10 vezes que ele não entende. Eu passo todo dia, o dia todo com ele. Em vez de quando eu dou umas broncas nele. Eu sei que eu estou errado. Mas a gente acaba perdendo a paciência. Então, vou parabenizar não só o pré-projeto 6, como o vereador José disse, o nosso padre, né, José? Foi muito, muito bonito, né? Até para a vereadora Leila também. Aquele texto informativo que o padre leu lá, eu prestei bem atenção. Muito bem escrito, quero parabenizar a vereadora também, né? E o padre também, botar aquelas crianças na frente, a gente viu as crianças, então ele nem conhecia as crianças, né? A gente vê que isso tem uma pequena diferença. Por exemplo, eu não entendo disso aí. Quem pode entender as vereadoras que são enfermeiras. Então é interessante isso. Em questão de o Cesuma também, eu também não posso reclamar dele. Todas as vezes que eu pedi, eles me atenderam, inclusive. Esse dia o menino foi no meu escritório, reclamou que o filho dele saiu com um carro, perdeu o pneu, que o ferro, né,
da Boca de Lobo estava para cima, a Boca de Lobo bem em frente à garagem dele. Falei, né, pedi, no outro dia foram lá e arrumaram, então eu não tenho que reclamar. Eu acho, claro, a gente tem que cobrar é interessante. O nosso papel é cobrar. E a gente vê que as coisas, como diz, vai acontecendo aos poucos. Né? Aos poucos as coisas vão acontecer. Então, o vereador André entrou em questão do campeonato. Eu tive domingo lá, muita gente, quem foi lá, eu falo para você, tinha mais de 500 pessoas no estádio domingo lá, mas muita gente mesmo. Então, que nós vamos lá, eu acho que eu coloquei o convite vamos incentivar, né? Alguém quer falar a palavra mais uma vez? Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a sessão ordinária, no dia 2/5/2023, em horário regimental. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.